Pessoal, bom dia a todos e a todas. Vamos começar hoje mais uma aula do componente curricular de Filosofia 4, no curso técnico integrado em Informática. Queria agradecer a presença aqui do André, do Guilherme, do Leonardo, do Augusto, do Alisson, do Bernardo, do Tainã, do Vinícius e da Eduarda. Então, muito obrigado pela participação, frequência de vocês aqui. É sempre bom ter alguém para discutir e conversar também um pouco sobre o que a gente vê na aula, tá? Inicialmente, então, deixar um espaço aberto para perguntas, questões, algum comentário de vocês, algo que vocês gostariam de mencionar, de falar. Essa semana eu quero disponibilizar mais uma atividade, né, sobre esses dois autores que a gente viu, né, na verdade, três autores, né, o Nietzsche, o Russell e o autor que a gente vai ver na aula de hoje, que é o Martin Heidegger, tá? Então, vai ter uma tarefa para vocês fazerem lá no Moodle, tá? Acompanhe. Qual, Tainã? Deixa eu abrir aqui o Moodle. Deixa só um pouquinho aí que eu vou lá pegar ele. É um livro de história. No final deve ter a referência bibliográfica. Só um pouquinho que eu vou pegar ele lá. É desse livro aqui, ó, Tainã. Iniciação à História da Filosofia. É um texto que... É um capítulo do livro, né? Que fala sobre... esse aqui, Os Herdeiros da Modernidade. É o capítulo 2, né? É um livro que fala sobre filosofia contemporânea. É um livro que trata de... É um livro de história da filosofia, né? E ele menciona aí, então, os autores, né? As diferentes épocas da filosofia e os seus principais autores, né? Esse capítulo que eu coloquei para vocês, deixa eu ver bem certo qual é, a gente vai tratar de dois desses autores, né, que ele fala nesse capítulo, que é o Russell e o Heidegger, tá? Talvez eu vou deixar acho que tem um vídeo lá que fala sobre sobre o Sartre, né, mas eu não vou falar necessariamente aqui. Sim, naquela ideia, sim, todo livro de história da filosofia, ele vai fazer vai cometer algum equívoco, né? Ele não vai falar de toda a história da filosofia. Alguns vão dar mais destaque para alguns autores, alguns vão dar menos destaque. Esse, por exemplo, aqui, eu acho que ele não tem um capítulo que fala sobre o Nietzsche. Se tem, fala muito pouco, né? E eu acho que ele não tem. Ele fala do Hegel, do Marx, né? Mas não fala do Nietzsche. Ou fala pouco do Nietzsche, né? Fala ainda do Nietzsche dentro da filosofia moderna, dos críticos, né? Da tradição racionalista, né? Ele ainda coloca o Nietzsche como um autor moderno, né? Mas um autor moderno que rompe com a tradição racionalista, né? Então, por exemplo, Schopenhauer e Nietzsche, ele coloca o Kierkegaard também, que é um autor dessa mesma época, ele vai colocar ainda dentro da filosofia moderna, né? Mas ele vai colocar como filósofos modernos que rompem com a tradição racionalista, né, da modernidade. Então, é só dando um exemplo, né? Todos os livros de história da filosofia, eles sempre vão falar, né, dos principais filósofos, mas eles vão deixar de falar de alguns, né? Todo livro, ele é
é uma escolha, né? O autor do livro, ele sempre vai colocar lá alguns que ele considera mais do que outros, ele vai tratar do pensamento de algum com mais detalhe, um outro ele não vai falar tanto, a classificação às vezes vai ser colocada num período, para outro autor vai ser colocado em outro, tá? Não há um consenso absoluto sobre a história da filosofia, sobre seus principais autores, principais filósofos, tá? Então, dependendo do autor, ele não vai dar tanto enfoque para algumas escolas filosóficas, né? Por exemplo, tem alguns que vão usar somente a nomenclatura pós-modernidade, né? Alguns vão falar em filosofia contemporânea, alguns vão falar em modernidade tardia, né? Então, assim, sempre está nesse debate. Isso é um campo que ainda não está totalmente definido, né? Por isso que as pesquisas em filosofia, elas sempre elas são nesse sentido também, né? Você vai fazer uma análise da história, né, a partir de certas categorias centrais, né? E a partir disso, né, o pesquisador ele vai emitir a sua opinião, dar o seu juízo, elaborar a sua compreensão, né, daquele contexto, tá? Bom, mas então os materiais que eu uso geralmente são desse livro aqui, tá? Tem dois textos que eu vou colocar para vocês, a gente tinha até colocado, eu estava olhando no Moodle, eles não estão ainda. Eu botei na outra turma, não coloquei na turma de vocês. Tem dois textos que eu vou disponibilizar para vocês que são sobre o autor de hoje. São comentários, né? Não são necessariamente obras do autor, né? Até no primeiro momento é um pouco mais difícil, né? As leituras dos filósofos, né? Vale a pena a gente ficar, assim, para vocês que estão na educação básica, se quiserem, obviamente, podem entrar em contato comigo, quiserem ler, né? Por exemplo, o Heidegger, né? Eu tenho essa edição aqui, né? Esse, por exemplo, esse é um livro da obra do Heidegger, tá? São os textos que tem aqui, são as escritas dele, o que ele escreveu, efetivamente, né? São obras de autoria do Heidegger. São vários escritos, né? Tem acho que uns 10 textos aqui que foram escritos por ele. Até na aula de hoje eu vou vou fazer referência a um desses textos aqui, tá? A dois, né? Mas mais especificamente a um. Então, assim, existem os comentadores da história da filosofia, os comentaristas, né? Pessoas que escrevem, por exemplo, que nem esse professor Danilo Marcondes é um professor de filosofia, professor universitário, já deve estar aposentado agora, professor titular do Departamento de Filosofia da PUC do Rio de Janeiro, né? E é professor da Universidade Federal Fluminense também. Não, ele foi professor ele foi professor na PUC do Rio e depois, agora, é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal Fluminense, né? Também foi vice-reitor da PUC do Rio, né? Então, ele tem mais de 30 anos como professor universitário de filosofia e ele escreveu, então, esse livro, né? Iniciação à História da Filosofia, dos pré-socráticos a Wittgenstein. Então, veja, está na 14ª reimpressão, né? Só no Brasil foram 14 vezes publicadas esse livro, né? Reescrito, melhor dizendo, né? Reimpresso. Mas então é assim, pessoal. Existem as obras dos filósofos, que é, né, ali para quem trabalha mais especificamente com produção filosófica, e existem os historiadores da filosofia, né, que são os autores que vão, pesquisadores, professores, né, que vão, a partir das suas aulas, a partir, né, dos seus materiais produzidos ao longo do tempo, eles escrevem esses livros, né, e servem de manual para a educação básica, tá? Tem um monte de outro material por aí, né, que serve também de referência, mas que não são tão bons assim, né, como esse, por exemplo, do professor Danilo Marcondes, né? Para vocês, acredito que a linguagem é mais acessível, né? Um livro de história da filosofia escrito por um professor de filosofia, não por um editor de livros, né? Pessoas que estão aí trabalhando com mercado editorial, que querem ganhar dinheiro com isso, né? Tem muito também por aí. Tá? Por exemplo, aqueles livros assim, o livro da filosofia. É quase assim, é meio patético aquilo, né? Ele fala, obviamente, de todos os autores, né? Mas fala superficialmente, né? Uma linguagem assim editorial, de venda, né? Não é necessariamente um livro que, talvez por um iniciante, assim, né? Que vai primeiro contato, né? Pode, né, ter uma certa serventia, né? Mas ali você vai encontrar muitas imprecisões, né? Muitos termos usados pelos filósofos usados de forma inadequada, né? Enfim. Bom,
Pergunta Tainan tomou, né, 10 minutos da minha aula aí já. Mas, enfim, importante também a gente esclarecer isso. Bom, se não temos mais capaz, não, é importante tu perguntar isso, não interrompeu em nada, né? É importante, assim, porque vocês também vão sabendo como que funciona a área das ciências humanas, né? Ou vocês têm interesse também, né? Querem saber algo mais, né? Para vocês minimamente saber como é que as coisas funcionam, tá? Ciências humanas, principalmente filosofia, não é uma ciência exata, não é uma ciência social também, né? Aplicada, né? Não é uma ciência técnica, tá? É uma ciência de natureza qualitativa, né? As coisas acontecem num outro ritmo, né? Num outro tempo, né? Então vejam, os pesquisadores da filosofia de hoje, eles ainda voltam, né, na história da filosofia e tentam interpretar esse fenômeno, né, que aconteceu a partir do final do século XIX, do século XX, né, que coloca em questão a tradição moderna, né? Então a gente pode dizer assim que nós estaríamos para alguns ainda vivendo uma modernidade tardia, né? Para outros já não, rompeu-se totalmente, é algo novo, totalmente novo. Tá? Muito bem, então pessoal, a gente vai na aula de hoje. Eu já falei um pouquinho aqui para vocês, tá? Nós vamos ver o Heidegger, tá? O Heidegger é um dos filósofos assim mais enigmáticos, mais interessantes da história da filosofia, né? Porque ele teve um episódio na sua vida que marcou profundamente. O Heidegger, quando tinha mais ou menos a minha idade, né? Em torno de 40 anos, ele foi nomeado reitor da Universidade de Freiburg, na Alemanha, no ano de 1933. Ele já tinha publicado o seu maior livro, a sua principal obra, né? A obra Ser e Tempo. E o Heidegger foi nomeado em 1933, pessoal. Tentem acompanhar aí, vocês vão me dizer quem que vocês acham que nomeou o Heidegger. Em 1933, na Universidade de Freiburg, na Alemanha, os reitores da Universidade da Alemanha são nomeados pelo chanceler alemão. Quem que nomeou Heidegger como reitor de uma universidade, pessoal? Hitler, exatamente. Então, o Heidegger, muito jovem, era um grande filósofo, foi um grande filósofo em toda a sua vida. O Heidegger foi amante da Hannah Arendt. Isso. A Hannah Arendt, ela era bem jovem quando foi aluna do Heidegger, né? E eles viveram, assim, um amor platônico, vamos dizer assim, né? Nessa época em que o Heidegger ainda não era reitor e a Alemanha não era ainda totalmente nazista, né? Mas há muita literatura, muita produção, muita... onde é que está aqui? Eu até tinha destacado isso. Acho que não é aqui. Não. O Heidegger ele foi nomeado pelo Hitler em 1933, poucos meses depois, poucos dias depois que o Hitler assumiu. Hitler foi eleito chanceler alemão, né? A população votou nele, ele não caiu lá de paraquedas. A população alemã escolheu livremente, ninguém obrigou ele, ninguém obrigou as pessoas a votar nele, no Hitler. E o Heidegger era professor universitário nessa época, já era um professor assim de renome nacional, um pesquisador, um filósofo. Tinha sido aluno do Edmund Husserl, aquele autor que a gente viu na semana passada. Estava assim em plena atividade acadêmica, era jovem, tinha um perfil administrativo, acreditava nas ideias do nacionalsocialismo como forma de oposição ao regime comunista, né, que a União Soviética estava sob domínio já em 1930, e também acreditava numa necessidade da sociedade alemã de reencontrar um caminho para o seu desenvolvimento. E apostou, né, como muita gente na Alemanha, no potencial do nacionalsocialismo. Então, vejam bem, Heidegger, durante anos depois desse episódio, ele ficou num segundo plano na vida acadêmica internacional. Suas obras, apesar de ele nunca ter colocado, né, a defesa livremente do nacionalsocialismo nas suas obras, em manifestações públicas, em cartas, até ali a eleição de Hitler, ele sempre se posicionou favorável. Nomeado reitor em 1933,
o Heidegger, é por isso que a Hannah Arendt também daí acaba com ele, né? Eles tinham um caso, um flerte, um namoro, às escondidas, né? Porque o Heidegger era casado. E esse romance que o Heidegger e a Hannah Arendt viveram não foi adiante exatamente porque a Hannah Arendt percebeu toda a barbárie que era o nazismo, né? E se afastou dele. Mas ela era muito jovem, com 19 anos, quando ela começou a estudar, ela foi aluna do Heidegger, e era uma aluna excelente, e o Heidegger se aproximou dela, né? Eles tiveram um romance, né? E ela era muito apaixonada pelo Heidegger, a Hannah Arendt. No filme aparece um pouco isso, ela lembra dele, né, do convívio com ele, das ideias dele, e ele, assim, não... depois perdeu o contato com ela se afastou, ela era judia, ele não, né? Tinha essa diferença. Heidegger era um dos poucos filósofos importantes da Alemanha que não eram judeus. Até porque os judeus sempre tiveram um histórico de apoio, de ajuda mútua, que permitia, né, a ascensão social via estudo. E o Heidegger não. O Heidegger era, né, ele era de uma família de protestantes, não era judeu, né? E no século XX, ser judeu na Alemanha não foi uma experiência muito positiva. E o Heidegger, então, ele, né, quando a Hannah Arendt percebe assim, que ele está se posicionando favorável, também ela se afasta dele. Né? Bom, mas enfim, não era isso, não é o ponto central. O fato é que Heidegger, nomeado reitor da Universidade de Freiburg, ele fica 11 meses como reitor dessa universidade, e ele se dá conta que é uma canoa furada, que as pessoas estavam perdendo totalmente, né, a sua condição de seres humanos, e começaram a fazer coisas muito sem sentido. Né? Ele esperou para ver o que ia acontecer, e ele se exilou daí, saiu, né, pediu para não ser mais reitor, continuou como professor universitário, mas ele se isola, ele sai da cidade de Freiburg e vai morar numa casa no campo, numa floresta. Constrói uma cabana bem simples, muito modesta, vai viver lá com a sua mulher, e abandona completamente, né, a vida pública de professor, reitor. E, em função disso, as suas obras elas ficam assim meio que sempre há uma certa suspeição de que aquelas obras elas, né, não, principalmente depois ali, né, logo depois o Heidegger morreu em 1979, se não me engano, 76. Aqui, acho que eu coloquei aqui no material. E ele fica assim, vamos dizer assim, quase que um filósofo, em 1976 ele morre. Um filósofo assim muito profundo, mas não muito reconhecido por esse seu vínculo no passado com o nacionalsocialismo. Né? Mas do ponto de vista da sua produção intelectual, o Heidegger traz uma das novidades mais interessantes. Não é uma novidade, mas ele resgata uma das discussões filosóficas mais importantes da filosofia, que estava esquecida, como ele diz. Tá? O Heidegger é um crítico, um feroz crítico, né, da racionalidade moderna ocidental, que ela assumiu, dentro, né, da filosofia, uma lenta deriva, né, meio que se perdeu dentro das suas formas cada vez mais racionalizadas. Né? O Heidegger vai dizer que a ciência e a tecnologia moderna elas têm se revelado formas muito desumanizadoras. É só a gente observar o que aconteceu, né, dentro da experiência nazista na Alemanha. Propositadamente, as pessoas definiram um grupo que seria exterminado. Né? Os judeus, os ciganos, homossexuais, deficientes físicos, velhos. Todas essas pessoas elas eram assim, elas foram consideradas impróprias para o desenvolvimento da Alemanha. Elas não teriam o que fazer para a Alemanha, para a nacional sociedade alemã. E aí essas pessoas foram tecnicamente levadas para campos de concentração, campos de trabalho forçado, para execuções. Né? No final ali, se vocês assistirem os filmes que mostram, né, o que foi o Holocausto, os alemães já não sabiam mais o que fazer com os judeus. Eles, sim, simplesmente colocavam essas pessoas em pé, dias. Mandavam as pessoas ficarem em pé, parada. É um absurdo. E aí, quando elas não sabiam mais, perdiam a consciência, não sabiam mais o que fazer, elas eram levadas aí sim para as câmaras de gás e eram mortas.
Elas eram exterminadas, né? Foram em torno de 10 milhões de pessoas, né? 6 milhões de judeus, mas a gente fala muito dos judeus, esquece de falar das outras, né? Mas em torno de 10 milhões de pessoas, né? E não foi só na Alemanha, né? A experiência que a gente conhece mais, né? Na cultura ocidental é exatamente do nazismo na Alemanha, mas o fascismo na Itália não foi muito diferente, o stalinismo na Rússia também não foi muito diferente, a China também não foi muito diferente, a Coreia do Norte não é muito diferente disso, né? Não tem grupos específicos que são exterminados, as pessoas são perseguidas, né? Hoje há entre aspas, um controle maior, a questão da dignidade humana, ela depois da Segunda Guerra Mundial, ela conseguiu frear esses absurdos, essas ações desumanizadoras, né, que aconteceram ao longo do século XX. E na visão do Heidegger, nesse seu principal livro chamado Ser e Tempo, né, eu não tenho aqui uma versão do Ser e Tempo, né, porque são 2 tomos desse tamanho. O Heidegger escreveu esse livro em 1927. Ele tinha 38 anos quando publicou a sua principal obra, que é essa obra chamada Ser e Tempo. Né? E o Heidegger vai dizer que, ao longo do século XX, ao longo não, mas do final, da modernidade em diante, vamos dizer assim, a humanidade assumiu a cultura ocidental, a filosofia ocidental, nas suas formas mais racionalizadas, ela assumiu uma forma que fez com que os seres humanos não encontrassem mais sentido naquela existência. Uma existência em que a tecnologia e a ciência dominam, revelam os fatos. Lembra da discussão que a gente falava semana passada, né? A ciência tem a linguagem de descrever os fenômenos. Mas quem cria, quem estabelece uma relação com as coisas é o ser humano, é a consciência intencional dos indivíduos. Heidegger é um aluno de Husserl, né? É um sucessor da fenomenologia. E o Heidegger vai resgatar, ele vai, ao longo das suas obras, ele vai tentar mostrar que ao longo desses desdobramentos da modernidade, é como se o ser humano esquecesse a sua condição de ser. Porque vejam bem, pessoal, o que é o ser? O ser, a palavra ser é um verbo, tá? Quando a gente diz um ser humano, então está ali um humano, eu, vocês, o Heidegger, todas as pessoas, nós somos humanos, mas o que é o nosso ser? Vejam, ser é um verbo que indica uma ação. Qual que é a ação de ser humano? Qual que é a ação do humano? A ação do humano, o Husserl já defendia isso, e o Heidegger aprofunda essa noção, é construir sentido. Construir sentido diante da existência. Somente seres humanos conseguem fazer isso. Ou melhor, a gente se humaniza ao construir sentido. A gente elabora, esse sentido não está dado, não está pronto, a ciência não coloca isso. Quem dá sentido para as coisas são os humanos. É ao dar sentido para as coisas que nós praticamos o ser humano. A ação do ser, a ação do humano, né, desse verbo ser, essa ação é estabelecer um vínculo de sentido das coisas, que está sendo perdido, que a humanidade tem, ao longo desses, principalmente dos últimos 3 séculos, né, que antecederam o Heidegger, né, que é a modernidade propriamente, esses 3 séculos ele tem feito com que o sentido das coisas tenha se escondido, tenha se perdido. O ser está esquecido na linguagem do Heidegger. Nessa obra Ser e Tempo, o Heidegger coloca essa pergunta: quem é o ente que tem a possibilidade de se perguntar sobre o sentido do ser? São só os seres humanos. Só o ser humano pode encontrar o sentido do ser. Somente ele pode encontrar o fundamento da existência, da sua existência, da existência de si. E só ele que pode encontrar o sentido para revelar o que é o ser humano. E que nas experiências que o Heidegger faz, observando o que aconteceu no seu contexto, esse ser está muito escondido. Ou, como diz Heidegger, esquecido. Os seres humanos, eles têm se esquecido da sua condição humana. A sua condição humana é de construir sentido. E aí o Heidegger usa um conceito muito importante, muito bonito, que a gente deveria, sim, gastar muito tempo pensando sobre esse sentido. A palavra alemã que o Heidegger usa é Dasein. O Dasein. Todos vocês são Dasein.
tá, pessoal? Todos vocês são um Dasein. O que é um Dasein? É um ser aí. Essa é a nossa condição de humanos. Nós somos um ser aí. Eis aí o ser. Nós estamos aqui. O sentido a gente constrói com a nossa presença. A presença de vocês não pode ser uma presença de um ente, de um fenômeno, de uma coisa que aparece. Mas a presença deve ser a construção do sentido, a elaboração de um sentido. E isso demanda uma atitude muito diferente daquela atitude tecnicista da modernidade. Então, em um certo sentido, o Heidegger é um herdeiro da modernidade, porque ele acredita no potencial da nossa razão, ele é um racionalista, né? Mas ele vai dizer que nós precisamos dar um passo além. Porque se a gente usar a razão só para fora, esse vetor ele sair de dentro de nós para o mundo exterior, ele não é suficiente. Ao fazer isso, o ser esquece quem ele é. E o que ele é? Ele é uma presença. Ele é um ser aí. Então, vocês estão aí, eu estou aqui também, todos nós estamos aqui. E a gente se dá conta disso diante de algumas experiências que o ser humano faz. E talvez a experiência mais constituidora de uma existência é a experiência da morte e da angústia. Né? Dessas duas experiências, que são muito próximas. O Heidegger vai dizer que nós podemos construir uma existência autêntica ou uma existência inautêntica. O que seria uma existência inautêntica? Que não é a melhor nossa existência. É aquela que a maioria das pessoas está inserida na análise que o Heidegger faz, e que hoje talvez isso está mais intenso ainda. Mas uma existência inautêntica é aquela que nos joga na dimensão da faticidade, da existencialidade, do cotidiano. Essa condição, ela arruína o ser. É aquele ser do dia a dia. O Heidegger vai dizer que esse ser do dia a dia é como se ele fosse um ser exilado em si mesmo. Apenas um fenômeno, apenas um ente, apenas uma coisa que aparece, mas que não está efetivamente aí. É um ser que não está aí. Todo ser é um ser para a morte. Todos nós, a única certeza, a certeza, assim, a única grande certeza que nos impossibilita de todo o mais é a morte. Essa experiência da morte, o ser para a morte, não é assim a experiência de, meu Deus, eu vou morrer agora, né? E o que eu vou fazer da minha vida? Não é essa. Mas é a experiência que a gente faz em busca de uma existência autêntica. Uma existência que transcenda essa faticidade do cotidiano, que transcenda a nossa condição existencial pura, simples, ordinária, mas que possa nos catapultar, transcender essa existência cotidiana. Essa é uma existência autêntica. É aquela que nos permite usufruirmos de toda, que nos dá consciência de todas as capacidades e toda a nossa liberdade que nós temos para construir sentido para a nossa existência. É como se nós nos dessemos conta de que o ser, quando a gente está presente conosco mesmo, abre-se infinitas possibilidades. Isso não é autoajuda, pessoal, isso é filosofia pura, tá? É um campo da filosofia chamada ontologia, que é o estudo do ser, ou também chamada de metafísica, né? Para os gregos antigos era a metafísica, aquilo que está para além do mundo físico. Nós, seres humanos, somos os únicos seres capazes de projetar uma vida para além daquelas faticidades do cotidiano, de uma existência ordinária. Tenho certeza que vocês devem sentir isso. Vocês estão, assim, agora terminando o curso técnico, né? Eu espero que a gente possa se encontrar presencialmente em todos os sentidos, mas, assim, ao terminar esse curso, vocês vão ver uma infinidade de possibilidades que o mundo vai apresentar para vocês. E o mais interessante de tudo isso, que se a gente não se der conta, se a gente não se colocar presente na nossa vida mesmo, a gente vai se deixar levar.
A gente vai levar uma existência puramente ordinária, da faticidade, como diz o Heidegger, né? Daquela vida assim do cotidiano, a vida sem necessariamente pensar numa perspectiva para além do nosso cotidiano, da nossa caverna fechada, né? Então, essa angústia nós deveríamos alimentar, de certa forma. Alimentar essa angústia e reconhecer que somos seres para a morte, que nós temos uma finitude, né? Que nos dá, de certa forma, uma liberdade para termos consciência de que temos que construir uma existência maior do que essa ordinária. Tá? Se a gente leva uma vida inautêntica, uma existência inautêntica, a gente cai o risco de levar uma vida anônima, uma vida no anonimato, uma vida em que a gente não é ser. Então eu preciso me reconhecer, eu preciso me constituir como um ser. Eu preciso estar realmente presente naquilo que eu estou fazendo. Tá? Se eu não levo uma vida de ser, se eu não estou presente, tem um termo muito em voga hoje, né? A gente leva uma vida de manada, de gado. Você segue um grupo sem saber exatamente qual o sentido de tudo isso. Essa vida de manada, né, é de pessoas que levam muitas vezes uma existência inautêntica. E isso, pessoal, eu não estou falando de A ou de B. Eu estou falando de todas as formas de vida de manada que podem existir. Né? Essa semana deu assim, estourou um noticiário enorme aí, né? Vocês ficaram aí meio-dia sem Facebook, Instagram e WhatsApp. E isso foi muito interessante, né? Porque eu sou, por exemplo, quando eu estava no ensino médio, não existia nem telefone celular, pessoal. Não existia telefone celular, tá? Para vocês terem uma ideia de como que as coisas eram, certo? Muito menos rede social, quando eu estava no ensino médio, né? E olha que eu não sou tão velho assim, hein? Não existia celular. E as pessoas se comunicavam do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito, não, óbvio, né? Não é do mesmo jeito, né? Era um outro jeito. Mas elas levavam uma vida diferente da que nós vivemos hoje, mas talvez uma vida muito mais introspectiva, em que a nossa constituição enquanto seres humanos, ela se dava numa outra lógica. Hoje, às 5 horas da manhã, já tem gente postando foto no Instagram que já correu, que já foi na academia, que já fez um shake, que já está preparando um café especial com panquecas, com ovos, enfim, né? É uma vida assim que, se você começar a ficar só observando, né, você vai ver assim que a sua vida é um lixo. Né? Se você não levar uma vida, uma existência autêntica, tá? Bom, enfim, é importante a gente lembrar também, tem um texto, um comentarista, o André Berten, se eu não me engano, um comentarista do Heidegger, que ele faz uma leitura bem interessante, eu disponibilizei esse texto para vocês. O Heidegger, então, ele vai desconstruir toda uma metafísica tradicional e vai formular toda uma nova compreensão sobre o ser. E a partir da análise que ele faz esse comentarista, né, da obra do Heidegger, ele vai dizer que o que o Heidegger nos mostra é que, ao longo do tempo, a filosofia ocidental, ela fez o quê? Ela colaborou para esse progresso, né, das formas cada vez mais racionalizadas, né, da ciência e tecnologia moderna, e ela, ao contrário do que os seus defensores à época, por exemplo, Descartes, o Kant, todos os filósofos racionalistas que defenderam essas formas cada vez mais racionalizadas, essas formas, elas assumiram uma feição que escondeu o ser, construiu uma humanidade quase que desumanizada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos hoje, pessoal, batendo na casa das 600 mil mortes por Covid. Né? Teve um dia no Brasil, gente, um dia. Imagine, já faz bastante tempo que isso está acontecendo. Né? Estamos aí com março do ano passado, 19 meses. 19 meses, pessoal.
mentira, 15 meses, 18 meses, por aí, em torno disso. Enfim, de março do ano passado para agora. A gente banalizou a morte. O fato é esse. A gente, assim, acha normal já. A gente já não se espanta mais. Eu lembro que quando começou a pandemia pegar, assim, mais pesado, né? Eu ouvi, assim, aqueles dados da Itália, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Olha, morreram 900 pessoas na Itália. Morreu 400 pessoas na Inglaterra. Nossa, a gente achava aquilo uma coisa muito chocante, né? O Brasil chegou, pessoal, num dia, o pico do Brasil foram 4.100 mortes, pessoal. É como se num dia, eu vou pegar o exemplo de uma cidade próxima aí de vocês, né? Mas existem muitas cidades como essa, né? É como se Riozinho, que é uma cidade pequena, né? É como se uma Riozinho sumisse do país num dia, né? Em pleno século XXI. Tem alguma coisa que não está bem aí, né, gente? Tem alguma coisa que não está bem. A gente já está beirando os 600 mil pessoas mortas, né? Daí, assim, como que a gente banaliza isso? Vou dar um exemplo. Mas eram pessoas idosas. Mas eram pessoas doentes. Tá, mas idoso pode morrer a qualquer hora, que é menos morte. Pessoa que tem alguma doença pode morrer, é menos morte, a morte dela. Né? Enfim, isso é a banalização. Isso é a ausência do ser. Isso é o ser esquecido. É um ser humano. É um pai, é uma mãe, é um avô, é uma avó. E não só para a Covid, né? Para qualquer caso. Policiais que são mortos, crianças que são violentadas, assaltantes que matam pessoas, enfim, todas essas mortes são mortes. São mortes. Quando a gente, assim, não se dá conta, o Brasil tem, em média, pessoal, um número de assassinatos em torno de 60 mil. Já faz bons anos aí que o Brasil está nessa casa. Entre 50 e 60 mil mortes por assassinato no país por ano. Vejam, pessoal, isso não é brincadeira. A gente está banalizando a morte. Nós temos recursos, temos tecnologia, temos formas racionais de resolver esses problemas e elas não são resolvidas. Onde é que está o ser aí? É o que o Heidegger está dizendo. A gente se esqueceu do ser. Parece que alguns seres são mais seres humanos do que outros, o que não é verdade. Tá? O grande problema é o seguinte: a filosofia esqueceu, e aqui a crítica que o Heidegger faz à modernidade, porque é a forma talvez mais racionalizada de vida que o Ocidente já atingiu, a filosofia esqueceu de um preceito que vem lá dos antigos gregos, que o Heidegger vai retomar do pensamento do Heráclito, que é a própria característica central da filosofia. Lá no tempo do Heráclito, pessoal, na filosofia pré-socrática, um filósofo, chamar alguém de filósofo era um adjetivo. Assim como vocês podem dizer, o Tadeu é professor. Não é adjetivo, né? Ser professor é uma profissão, mas enfim. O João é corajoso. A Maria é solidária. Vamos pegar aqui, o Tainan é um filósofo. O que significaria dizer que alguém era filósofo? O que significa isso? É um adjetivo. É isso que o Heidegger vai dizer que a gente precisa resgatar. Tá? O Heidegger vai buscar uma reconciliação com o espírito desses primeiros filósofos, que eram muito mais poetas do que propriamente filósofos no sentido técnico, né? E eles tinham uma maturidade, uma solidez na sua capacidade racional, que ela estava muito mais a serviço do ser, né, do que propriamente para o seu esquecimento, como é as formas racionalizadas da modernidade, pela tecnologia, pela ciência, né? Essas são formas mais racionalizadas da razão humana. E o Heidegger vai resgatar lá nos gregos antigos. E aí eu fiz a leitura desse texto, eu posso disponibilizar ele para vocês também, que é um livro chamado, um texto curto do Heidegger chamado O que é isto, a filosofia? Esse livrinho aqui são poucas páginas, acho que 20 páginas, nem isso. Deixa eu ver aqui. Não dá 20 páginas. Não, são 14 páginas. Nesse texto, o Heidegger, que é isso da filosofia, o Heidegger vai buscar na origem do adjetivo filósofo. Em grego é
Hos philein tosophon. Significa falar assim como a razão fala, como o Logos fala. Então, o que nós deveríamos fazer, pessoal? Nós devemos ser racionais. Por isso que o Heidegger ele não é um cara que rompe totalmente com a racionalidade moderna, né? Por isso que ele é um herdeiro ainda da modernidade, viu, Tainan? Porque ele vai dizer assim, olha, nós precisamos falar como a razão fala, como o Logos fala, tá? Mas a gente, o que é falar como a razão fala? É com a maturidade e a solidez a serviço do ser. E o que é estar a serviço do ser? É, de certa forma, se espantar com as coisas do mundo, né? E compreender a marcha do ser humano. Compreender essa busca de sentido. Porque encontrar o sentido é a principal ação do ser. É a ação. Lembre-se bem, pessoal. Ser é um verbo. Por exemplo, o humano. Ser humano. Quando você diz, o Guilherme é um ser humano. Tá, mas qual que é a ação? O que ele precisa fazer para ser um humano? O Heidegger vai dizer assim, ele precisa falar como a razão fala. Falar como a razão fala é dar sentido para as coisas, é estar presente, é levar uma existência autêntica, é não se embrenhar na faticidade do cotidiano. Esse é o sentido do ser. Quando a gente está fazendo isso, a gente está fazendo filosofia. A gente está realmente exercitando a nossa capacidade racional. E não tecnificando as coisas do mundo, né? Mas quando a gente encontra sentido no ser, é que a gente está efetivamente deixando a razão falar como ela deve falar, tá? E isso é algo que demanda tempo, né, gente? Não é o tempo do Facebook, não é o tempo do WhatsApp. Você sabe o que quer dizer WhatsApp, né? A tradução de WhatsApp. É neste momento. Tanto que se você não responder uma mensagem do WhatsApp na hora, você vai ficar 2, 3 dias sem, né? Talvez você nunca mais responda. Porque aí começa a entrar um, outro, né? E vai ficando lá para o final da fila. E aí você não responde mais, né? Por isso que esse aplicativo ele é um inferno, né? Porque eu achei bem legal ficar meio dia sem o WhatsApp, né? Porque se você não responder um WhatsApp na hora, você não vai responder mais, né? E a vida sem o WhatsApp, ela, pasmem, existe vida sem o WhatsApp, sem redes sociais, tá, pessoal? Por isso que o Heidegger, na fase final da sua vida, depois já de quando ele saiu também como reitor, ele ainda viveu 30, 40, 30 anos, mais 40, 43 anos depois que ele saiu de reitor da Universidade de Freiburg, ele constrói uma casinha no interior de uma floresta, uma casa com 4 cômodos, uma sala, uma cozinha, 2 banheiros, 2 quartos e um banheiro. Um quarto ele estudava, o outro ele dormia, e tinha uma sala e uma cozinha. Ele fazia suas refeições, passava o seu dia, numa cabana, numa floresta. Se vocês pesquisarem, depois lá vocês vão encontrar a casa dele. Tá? E ali o Heidegger produziu uma das filosofias mais enigmáticas e fascinantes da história da filosofia. E que nos ajuda hoje, eu espero que tenha ajudado vocês também, a refletir sobre essas questões importantes, né? Sobre a nossa existência, sobre o nosso caminho para a morte, que a gente não deve levar uma vida de manada, né? Mas construir uma existência autêntica, usando aquilo que de melhor nós temos, que é a nossa capacidade racional. Pessoal, de minha parte era isso. Eu acho que eu falei demais, né? Mas o que eu teria para falar hoje era isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta, algum comentário. Vocês estão levando uma existência autêntica, ou uma existência inautêntica? Vocês estão no modo automático, como disse o Tainan, ou vocês precisam construir o sentido do ser para a vida de vocês? Essas são perguntas fundamentais. Não tem vestibular, Enem, prova de matemática ou física que vocês vão se deparar com essas questões. Tá? Isso é filosofia. Certo, pessoal? Não sei se vocês têm algum comentário, alguma pergunta, algo que vocês gostariam de falar.
sobre os seres humanos que são mais do que outros. Aqueles 7, acho que 7. Geralmente acontece isso, né? Enquanto lá ainda tem resistência à vacina. Ah, sim, né? Lá, tu quer dizer nos Estados Unidos, pessoas que são anti-vacina. Isso, com certeza, né? A maioria das mortes, né? Deixa eu ver quantas mortes que estão acontecendo nos Estados Unidos por Covid. Mortes americanas por Covid. É alto o número, pessoal. Eles estão em queda na terceira onda. Mas para vocês terem uma ideia, ontem nos Estados Unidos morreram 2.000 pessoas. Que loucura isso, né, gente? Por exemplo, aqui na minha cidade natal, Saldanha Marinho, tem 2.600 habitantes. É como se uma Saldanha Marinho sumisse do mapa, né? Então, nessa altura do campeonato, né, gente? Com vacinas, diferentes vacinas, todas as campanhas, né? O Biden estava pagando para as pessoas irem se vacinar, a última vez que eu vi sobre isso, tá? E, e eu não lembro agora qual era o percentual, mas se não me engano é algo em torno de 97% dessas pessoas que morreram, que estão morrendo por Covid, é porque não se vacinaram, né? Bom, e aí, né, há uma série de perguntas, né? Ah, mas tem pessoas que se vacinam e morrem. Sim, claro, tem. Tem pessoas que se vacinam e se contaminam. Claro que tem. Né? A vacina não é para não se contaminar. A vacina é para, se você se contaminar, você não ter um caso grave da doença, né? Mas a transmissão, a doença, ela continua existindo, né? Se você não tiver um número grande de pessoas vacinadas, a proliferação das vacinas da doença vai ser maior, e essa proliferação, obviamente, vai gerar mais mortes, né? Tá aí o caso dos Estados Unidos, né? Se vocês olharem aquele gráfico, né? Eles tiveram um pico em maio do ano passado, né? Um em julho, um pouquinho menor, depois um em janeiro desse ano, né? Ali teve dias em janeiro desse ano nos Estados Unidos que morreram 3.000 pessoas, pessoal. 3.700 pessoas num dia, né? E agora eles estão na casa dos 2.400 mortes, né? A média, 2.032. A média de 7 dias, 1.800 mortes, né? É patético, né? Sinceramente, eu não consigo entender como que isso pode acontecer ainda, né? Assim, ó, Tainá, a única explicação, sendo heideggeriano na resposta da tua pergunta, a única não, uma possível resposta para essa questão é a ausência de sentido, é uma existência inautêntica, uma existência em que não é o que de melhor os seres humanos têm que está guiando a conduta dos indivíduos, desses indivíduos, né, que não se vacinam, que são contra a vacinação. Né? Porque, assim, se a gente tem uma forma que ela tem uma eficácia alta de você controlar uma doença e evitar mortes, por que você não faz isso? Né? Certamente devem ser razões inautênticas para conduzir essa escolha. E é totalmente uma ausência de sentido. Né? 7 soldados morreram. Toda morte, ela é morte, né, gente? Não podemos esquecer. Até quando um bandido, um mendigo, um assassino, quando ele morre. É um ser humano. Ele teve uma família. Tem um filme bem interessante, Parada 174, se eu não me engano, do jovem, aquele que invade um ônibus e a polícia, ele, enfim, sequestra, né, os passageiros, ele faz um terror. Eu não lembro, acho que deve morrer alguém, né, naquele ônibus, mas a polícia depois mata ele.
E aí tem um filme que depois conta a história. Na verdade, o filme conta a história, né? O fim do filme é ele dentro do ônibus, né? Mas ao longo do filme mostra a sua trajetória de vida, o que aconteceu com ele, como é que foi a vida dele. E depois mostra o enterro dele. Tava lá uma tia dele levando o caixão, né, para ser enterrado. É um ser também. É um ser que não esteve presente. É um ser que não esteve aí. É um ser que não levou uma vida autêntica. Todos nós temos dignidade. Independente se. Veja, eu vou repetir novamente. Vou repetir. Não precisa falar novamente, né? Vou repetir. Todo ser humano é um ser aí. Todos. Todos têm direito a ter uma. Direito não. É condição da sua existência, usando uma linguagem heideggeriana, construir o sentido para a sua existência. E quando alguém falha nesse projeto, é a humanidade, de certa forma, que falha. Porque não fomos capazes de educar o ser para a sua presença, para uma vida autêntica. Eles parecem importar com soldados, mas não com os mortos por Covid. Foi o exemplo que quis dizer. Isso, exatamente. É porque, assim, quem morre por Covid? Muitos doentes, pessoas que têm já comorbidades, idosos. Isso pode morrer. Né? Essa é uma vida menos vida para as formas racionalizadas. Um soldado usa armas, que vai defender a sua pátria. Parece que esse ser, ele é mais ser do que o outro que morre por Covid. É essa a relação, Tainá, exatamente. Né? É de que existem algumas existências que são mais válidas, alguns corpos que são mais mais humanos do que outros. Isso é uma falha. E isso é isso que o Heidegger está criticando na racionalidade moderna. Entre aspas, uma certa culpa que tem da filosofia, da cultura ocidental como um todo, que superdimensionou essas formas exteriores de racionalizar, essas formas racionalizadas, que elas se dirigem ao mundo exterior, mas que não são capazes de pensar sobre a sua própria condição e construir sentido e ver sentido em algumas coisas. Tá? Perfeito, Tainá. Pessoal, eu acho que era isso, né? Por hoje, chega. Está se armando um temporal aqui na cidade de Passo Fundo. E a gente pode encerrar por aqui e eu disponibilizo a gravação para os demais colegas. Pessoal, alguma pergunta, algum comentário a mais? Depois tem 2 textos que vocês podem ler lá para complementar aí a compreensão sobre o pensamento do Heidegger. Eu espero que vocês pensem e reflitam e que, em algum sentido, a minha aula tenha ajudado vocês a pensarem sobre o sentido do ser. Certo? Algum comentário, alguma pergunta? Agora, vamos à chamada. Eu vou encerrar a gravação, vocês permaneçam um pouquinho aqui, que daí eu registro a frequência de vocês já direto no SIGA, tá bom? Deixa eu interromper a gravação. Encerramos por aqui.